O cavalo veio correndo, com uma cesta na boca que balançava como um coração apavorado. Era uma manhã fria, o céu ainda carregado de névoa, e a fumaça subia fininha da chaminé de uma pequena casa de pedra no fim da estrada. Lá dentro, uma senhora idosa estava sentada diante do fogo, tentando esquentar os dedos enrugados. O silêncio dominava o ambiente, até que um barulho seco na porta a fez estremecer. Um relincho, seguido por uma batida forte. Ela se levantou com esforço e abriu a porta. E o que viu, por um instante, paralisou seu coração. Um cavalo de pelagem castanha escura estava parado bem na soleira, firme, sereno, com os olhos fundos e calmos. Ele segurava uma cesta de palha antiga pela alça com os dentes, e a cesta balançava levemente, como se dentro dela houvesse algo vivo. Havia de fato uma manta amarelada cobrindo o conteúdo, mas o que fez a velha senhora cair de joelhos não foi a cesta em si, foi o choro fraco que veio de dentro dela. Um som fino, suave de um bebê. Ela se aproximou devagar, tremendo. Seus joelhos não aguentaram o impacto do que pressentia. Com mãos cuidadosas, puxou a ponta da manta e então viu. Lá dentro havia um bebê recém-nascido, frágil, de pele clara, os olhinhos semicerrados e o corpo tremendo de frio. A criança a olhou como se já a conhecesse, como se esperasse por ela. "Meu Deus, quem te deixou assim?" E murmurou a senhora com a voz embargada. Olhou em volta, mas não havia ninguém. Nenhuma pista, nenhum bilhete, nenhum som além do vento e do respirar calmo do cavalo, que continuava parado, como se estivesse entregando um segredo do céu. Ela pegou a cesta com cuidado, trouxe o bebê para junto do peito e o envolveu com seu xale. O pequeno se aninhou ali, parando de chorar aos poucos, como se tivesse encontrado um lar. Como se aquela velha desconhecida fosse tudo o que ele precisava. Ninguém abandona um anjo assim, a menos que a dor seja insuportável, sussurrou a senhora. O cavalo deu um relincho baixo, um som profundo, quase humano. Então, lentamente, deitou-se próximo à porta. Como quem diz, missão cumprida. A idosa entrou com o bebê nos braços. Acendeu mais lenha na lareira, aqueceu um pouco de leite e o colocou em um pano limpo, mesmo sabendo que a criança era muito nova para tomar. Era seu jeito de dizer, você está em casa. A manta que envolvia o bebê era velha, puída, sem nome. Mas havia algo naquele momento, algo sagrado, que dizia que aquele encontro não era acaso, era destino, era plano. Horas se passaram e o cavalo ainda permanecia ali fora, deitado diante da porta, observando, como um guardião silencioso. Ela sentou-se ao lado da lareira, com o bebê nos braços. Com os olhos marejados, olhou para o teto e falou em voz baixa. Talvez Deus não tenha me esquecido. Talvez ele só estivesse esperando a hora certa. E usou um cavalo para me lembrar que ainda posso amar. Do lado de fora, o vento soprou forte. Mas dentro da casa, o calor do fogo e o suave ressonar da criança enchiam o espaço com uma paz nova. Não era mais uma casa vazia, era um lar. Naquela noite, quando a lua surgiu sobre as colinas e a escuridão tomou conta da estrada, ninguém na aldeia soube o que havia acontecido ali. Mas algo havia mudado, algo havia começado. Um coração cansado havia sido reaceso. Uma vida perdida havia sido acolhida. E um cavalo tinha sido o elo entre o abandono e a esperança. Ninguém jamais tinha visto uma salvação assim, sobre 4 patas. O tempo passou devagar naquela casinha afastada. O bebê que chegou dentro de uma cesta cresceu rodeada por silêncio, amor e cheiro de lenha queimada. A senhora a chamou de Elira, porque ela chegou como liberdade que caiu do céu, dizia sorrindo com rugas profundas e olhos ainda vivos. Elira era uma criança doce, de olhar atento e curioso. Mas quando os meses viraram anos, a velha percebeu algo estranho. A menina não engatinhava como as outras. Quando tentava se levantar, suas pernas tremiam e a faziam cair, como galhos moles ao vento. Ela sorria mesmo assim, mas seus joelhos se machucavam dia após dia. A idosa a levou até um médico do povoado, que olhou por cima dos óculos, murmurou termos difíceis e apenas disse, é nos músculos. Ela vai ter dificuldades. Talvez nunca ande,
Foi como se o chão fugisse dos pés da velha. Não é doença, murmurou ela no caminho de volta com a menina nos braços. É um teste, e nós vamos vencer. Desde então, Elira passou a usar uma cadeirinha de rodas improvisada, feita com 2 rodas de carrinho, antigo e madeira reaproveitada do galinheiro. Mas nem sempre era fácil empurrá-la no chão de terra e barro. Foi o cavalo que resolveu isso. Troy, como a idosa havia apelidado, o cavalo que trouxe a bebê, nunca se afastava da menina. Ele relinchava quando ela chorava, cutucava com o focinho quando ela caía, e um dia se abaixou. Foi a própria Elira quem entendeu. Ele queria carregá-la. Com a ajuda da senhora, subiu nas costas dele. E ali, algo mágico aconteceu. O mundo voltou a se mover sob seus pés, ou melhor, sob os cascos do cavalo. Troy a levava ao jardim, ao lago, à estrada estreita que levava ao povoado. Sempre com cuidado, como se soubesse que carregava um milagre. E Elira, ela sorria como se voasse. Alguns vizinhos começaram a falar. Isso não é certo. A menina não anda. É um castigo. Mas a senhora, firme como uma árvore velha, respondia. Isso é um presente. Nem todos têm a sorte de nascer montados sobre a fé. Nas noites frias, a idosa sacrificava cobertas e comida para manter a menina aquecida. Passava os dedos entre os cabelos dela e dizia: você não precisa de pernas para chegar longe, Elira, só de coragem. E a menina, certa noite, respondeu com a frase que guardaria para sempre. Eu estou sobre as pernas do cavalo, e isso já é suficiente para voar. O vínculo entre Elira e Troy não era normal, era sagrado. Um entendia o outro sem palavras. Quando ela adoecia, ele não comia. Quando ela sorria, ele relinchava baixinho. Naquele pedaço esquecido de mundo, uma menina sem forças caminhava pelos campos como rainha, com o cavalo como trono, com a fé como estrada. Ela não pisava na terra, mas cruzava o mundo sobre a confiança. O tempo, que já passava devagar naquela casa, começou a passar mais pesado. A velha, que antes acordava antes do sol para preparar o pão, agora acordava com dor nas costas e mãos endurecidas. Seus passos estavam mais curtos, o olhar mais cansado, mas nunca deixou de sorrir para Elira. Elira percebia tudo. Notava quando a avó esquecia o nome das galinhas, quando tremia ao acender o fogo, quando passava mais tempo sentada olhando o nada do que falando. Vó, tá tudo bem? Perguntava ela, mesmo sem saber o que fazer. Tá, minha flor. Só tô cansada do corpo, não da vida. Mas a vida começava a se despedir. Troy, o cavalo, parecia saber antes de todo mundo. Estava mais quieto. Já não corria com a mesma energia. Seus olhos, antes cheios de alerta, agora pareciam pesados. Ele passava horas ao lado da janela, observando a idosa, relinchando baixinho quando ela tossia. E então veio aquela noite. A chuva caiu forte, batendo nas telhas, como se o céu chorasse. O vento uivava entre as frestas da porta. Elira acordou com um barulho estranho, uma respiração entrecortada. Vó! Chamou, empurrando sua cadeirinha até o quarto. A senhora estava deitada de lado, com os olhos entreabertos e a boca entreaberta. Sua mão estava gelada. Ela tentou falar algo, mas só saiu um sussurro. Alira! Lembra? Ah, que amor! Não tem perna, mas caminha longe. E então parou. Um silêncio profundo tomou conta do quarto. Elira ficou ali, abraçada ao corpo já frio. O rosto da avó parecia em paz, como se soubesse que a menina, aquela que ela não gerou, mas amou como filha, ia dar conta do mundo. Mas foi o cavalo quem quebrou o silêncio. Troy relinchou como nunca antes. Um som que não era só dor, era um grito. Era desespero. Ele relinchou e relinchou, raspando os cascos na porta. Como se implorasse para entrar, para impedir o que já não podia ser impedido. Os vizinhos ouviram de longe. Alguns correram até a casa, achando que havia incêndio ou ladrão. Mas o que encontraram foi algo que não se explica. Uma menina abraçada à morte e um cavalo chorando por ela. No dia seguinte, o corpo foi enterrado no fim do quintal, aos pés do velho limoeiro. Elira pediu que fosse ali para que ela ainda visse as flores na primavera. Troy ficou ao lado do túmulo por dias. Não comia, não bebia, só permanecia.
de cabeça baixa. De alma quebrada. Elira colocou uma manta velha sobre o túmulo, a mesma manta que envolvia o bebê na cesta tantos anos atrás. Bill, obrigada por me encontrar, vó. Agora é minha vez de cuidar do que você deixou. Aquela que encontrou uma vida dentro de uma cesta foi enterrada por quem ela salvou. A casa parecia vazia demais depois que a velha se foi. O fogo no fogão ainda queimava, mas a chama do coração de Elira tremia como nunca. Por dias ela não falou. Apenas olhava pela janela, onde Troy ainda permanecia ao lado do túmulo, como um guardião leal da memória. Mas o mundo não parava. E a fazenda também não. Mesmo com o coração pesado e o corpo cansado, Elira sabia, agora era sua vez de cuidar de tudo. E mesmo sem andar, ela nunca se sentiu mais firme. Cada manhã, começava com um chamado suave. Troy, vem me buscar. E o cavalo obedecia. Se abaixava com calma e a deixava subir em suas costas. Não precisava de sela nem de rédeas. Bastava o som da voz de Elira e o ritmo do seu carinho. Juntos faziam tudo. Alimentavam os animais, colhiam hortaliças, levavam leite aos vizinhos. Ela comandava com palavras, com afeto, com uma força que ia além do físico. A força de quem foi salva. E escolheu salvar de volta. Os vizinhos se espantavam. Aquela menina que nunca andou, agora comanda a fazenda toda. Ela não tem pernas, dizia uma senhora, mas tem fibra como poucas. A fazenda, antes silenciosa, virou abrigo. Elira abriu as portas para crianças de rua, para velhos esquecidos, para animais machucados. Cada canto da casa ganhou uma nova vida. O berço antigo foi restaurado. A mesa sempre cheia de sopa e pão. Ela escrevia tudo num diário. Hoje recolhi um gato doente e um menino faminto. Ambos tremeram no meu colo do mesmo jeito. Ambos dormiram em paz. Certa noite, vasculhando os armários da avó, encontrou uma carta escondida entre panos velhos. Tremendo, desdobrou o papel. Era da velha. Se você estiver lendo isso é porque eu já me fui. Mas não fique triste. Minha Elira, você foi o milagre que não pedi, mas que mudou tudo. Você é a luz que brilhou quando minha esperança apagava. Cuide dos outros como eu cuidava de ti. E nunca esqueça, você é mais forte do que parece. Você é minha vitória! Elira chorou como nunca, mas ao terminar sorriu. Não de tristeza, mas de gratidão. No dia seguinte, pendurou a carta no quarto, ao lado de uma fotografia antiga. A cesta, o cavalo, a velha de olhos brilhantes. Era sua história, resumida em uma imagem. Com o tempo, mesmo sem pernas, ela se tornou coluna da casa. Sustentava a vida, a fé e os corações de todos que ali entravam. Ela não tinha pés para ir embora, mas tinha alma suficiente para fazer tudo permanecer. O tempo passou sem pressa, como costumava fazer naquele pedaço esquecido do mundo. As estações iam e vinham, mas a casa, no fim do caminho, seguia firme, com cheiro de pão assado, som de passos miúdos e o trotar lento de um cavalo envelhecido. Elira agora tinha cabelos longos e castanhos, com fios brancos que começavam a nascer na frente. Seu corpo continuava frágil, mas sua presença preenchia cada canto da fazenda. Troy, o velho cavalo que um dia trouxe a vida em uma cesta, agora andava devagar, com olhos embaçados e passos curtos, mas nunca longe dela. Naquela manhã, Elira acordou mais cedo. Era o aniversário de morte da velha. 10 anos desde que ela partiu. E como fazia todos os anos, Elira organizou uma pequena cerimônia no quintal, ao pé do limoeiro. Alguns ainda a chamavam de tia Elira, outros simplesmente mãe. Ela sorriu para todos e disse: hoje celebramos a mulher que me salvou. A mulher que me ensinou que amor não depende de sangue e que família é quem fica. Todos se calaram. O vento balançava as folhas e Troy, mesmo cansado, relinchou baixinho, como se respondesse à lembrança. Depois do almoço, quando todos já tinham voltado para seus afazeres, Elira permaneceu sozinha ao lado do túmulo da velha. Deixou sobre a terra uma flor colhida do jardim e sussurrou: eu fiquei, como prometi, e agora eles têm a mim como um dia eu tive você. Estava pronta para retornar para dentro quando ouviu um barulho estranho. Um arrastar leve. Uma batida na porteira. Troy, que raramente se movia sem um chamado, se virou.
Elira também. Na entrada da propriedade, parado diante do portão de madeira, havia um menino. Devia ter uns 8 anos. Sujo, com roupas rasgadas e olhar assustado. Nos braços, uma cesta de palha. Dentro, embrulhado em um pano simples, um bebê. A cena era um espelho do passado. Um ciclo que se repetia. Mas desta vez, Elira não era o bebê. Era a mão que iria se estender. Ela aproximou sua cadeira, olhou nos olhos do menino e perguntou: "Onde estão seus pais?" O menino abaixou a cabeça. Nenhuma resposta. Apenas medo. Elira não insistiu. Estendeu os braços com calma. "Aqui, ninguém pergunta de onde você veio. Só se você tem fome, frio e se quer ficar." Ele entregou a cesta devagar. O bebê dentro dela dormia, tranquilo, como se tivesse encontrado o lugar certo. Troy se aproximou, cansado, mas firme. Tocou a cesta com o focinho e relinchou baixo, da mesma forma como fez tantos anos atrás. Elira levou a criança até junto da lareira. Colocou a cesta no mesmo lugar onde um dia ela própria havia sido colocada. E, olhando para o fogo, murmurou: "Não importa quem te deixou, importa quem ficou." Naquela noite, a casa acendeu-se de novo. E o mundo, por mais duro que fosse, viu que ali havia um canto onde o amor recomeçava, sempre que necessário. Um dia, ela foi achada dentro de uma cesta. Hoje, ela ergue cestas para salvar outros.